Aleluia. Só acontece conosco mesmo. Efeitos especiais na palavra. Isso é para dar mais efeito, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. A vida da igreja é algo muito poderoso. Ontem nós estivemos em Divinópolis, na nossa igreja, fez 5 anos. Começou com uma casa de paz. E hoje, entre crianças, jovens e adultos, já passaram, estão com mais de 400 pessoas lá. Nós tivemos uma festa muito linda, tivemos uma reunião com os pastores ali das igrejas já plantadas por essa na região, e à noite nós tivemos um culto, estavam lá o pastor Ederson, o pastor Alex, o pastor Gerson, e o Bruno Fernandes também estava, e foi uma bênção, foi um tempo muito precioso, e você, quando você é envolvido nesse projeto da vida da igreja, você é fortalecido, sabe? E hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que fala da obra. Nós estamos envolvidos em uma obra. Lá em Efésios 2:10 diz que, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós estamos envolvidos numa obra, somos edificadores nesta obra. Mas veja bem, nós podemos ter 3 tipos de obra: a obra de Adão, a obra de Moisés, ou do homem, como está aí na sua revista. Mas também gostaria que você curvasse a sua cabeça por um instante e pedisse para que o Espírito falasse ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus ministrasse ao seu coração hoje, trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo clareza acerca daquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Ore ao Senhor nessa noite, peça a Ele hoje, para que Ele possa falar com você. Peça ao Espírito Santo para que Ele possa, e que os seus olhos estejam abertos acerca da luz da palavra, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos para que o Espírito do Senhor remova hoje toda a escama. Ó Deus, venha trazer luz sobre as nossas trevas, e que nós tenhamos o entendimento claro da obra a qual nós estamos envolvidos, da obra a qual nós estamos fazendo, estamos edificando. Queremos, ó Deus, de fato, saber em qual obra nós estamos, se a obra de Adão, se a obra de Moisés, ou se a obra de Cristo. Ó Deus, por isso nessa noite, traga, ó Deus, luz, traga revelação, traga da Tua palavra, que é poderosa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, lá em Romanos 5:17. Abra aí. Romanos 5, versículo 17. Romanos, Paulo, ele é considerado como o 5º irmão. E o livro de Romanos é considerado como o 5º evangelho. Veja bem, olha o que Paulo diz. Paulo fala o seguinte: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja bem, a Bíblia fala que se pela ofensa, se pelo pecado de um só, todos pecaram. Todos estão envolvidos nesse pecado. E os irmãos sabem que o salário do pecado é a morte. Então, quando de fato por conta de um só, todos nós, todos os homens foram achados pecadores. Todavia, a Bíblia afirma ainda que, mas os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, ou seja, aqueles que foram justificados, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Qual foi o homem que por meio dele veio o pecado? Vamos ver se você sabe me dizer. Adão. Então, por conta de Adão, todos pecaram.
Você nunca ouviu ninguém falando, ah, se eu pegasse esse Adão, ah, se eu topasse com ele. Significa, pastor, que todas essas coisas aqui veio por conta dele? Sim, mas por conta de um homem, pela abundância da sua graça, pelo dom da justiça, Jesus Cristo, hoje eu e você fomos livres desse pecado. Amém. A palavra diz que pelo sangue de Jesus, o pecado, ele foi lavado. Nós somos lavados através do sangue de Jesus, e logo o pecado já não mais tem o poder sobre a nossa vida. O pecado não tem. Olha só o que a palavra fala. Paulo, lá em Efésios 2:10, como nós falamos, a Bíblia fala que, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a Bíblia fala aqui em Romanos 5:17, que pela ofensa de um só veio a morte, mas pela abundância da graça de um só também, veio a justiça de Deus, veio a abundância da graça, veio Cristo. Então, nos parece que as Escrituras dizem que a graça, ela pode ser ampliada, abundância da graça. A graça, ela pode ser multiplicada, e ela pode ser também transmitida. Através dessas casas de paz que nós estamos fazendo, nós estamos transmitindo essa graça. O apóstolo Paulo em Romanos diz que nós somos devedores. Nós somos devedores. Devedores do quê? Dessa graça que eu e você recebemos de Cristo. Então isso nós precisamos levar a outros. E é por isso que Deus, ele enche de encargo a vida de irmãos que vão até outras casas, abrem ali o seu estabelecimento comercial para que pessoas possam receber dessa abundância de graça. Agora, onde entra essa obra que nós queremos dizer? Acontece que muitos dos irmãos, às vezes, não conseguem avançar por conta da obra que ele está envolvido. Nós temos aqui 3 obras descritas: a obra de Adão, a obra de Moisés e a obra de Cristo. O que significa essa obra de Adão? Qual foi a obra de Adão? Quando alguém fala de Adão para você, o que você lembra? Pecado. Então a obra de Adão foi o pecado. Quando vem o nome de Adão para você, logo está associado, você relaciona ao pecado. Agora, a Bíblia diz aqui em Romanos que pela obra de um veio o pecado, mas pela obra do segundo Adão, do segundo homem, veio a justiça. A pergunta é: qual obra é mais poderosa? Qual obra é a mais forte? Qual obra é aquela que prevalece? A obra de Adão, que trouxe o pecado, ou a obra de Cristo, que trouxe a sua graça, que trouxe a sua justificação? Qual obra, meus irmãos? Então, se a obra de Cristo é mais poderosa, eu quero fazer uma outra pergunta para você aqui hoje. Você é pecador? Quantos aqui não desfrutam daquilo que Cristo deu a eles, porque ele ainda se vê como pecador? Ele anda segundo a obra de Adão, e não a obra de Cristo. A obra de Cristo diz que você é justo. Você já foi justificado. Você não é mais um pecador. Isso é a obra de Cristo nas nossas vidas. Então hoje, pastor, significa que eu posso bater a mão no meu peito e dizer que eu não sou pecador? Se você foi justificado, sim. Se você é um homem justificado pela obra de Cristo, sim, você não é mais pecador. Porque se você foi justificado pela obra de Cristo, por que você é pecador ainda? Irmãos, é um negócio incoerente. A Bíblia fala que nós morremos em Cristo. Não é verdade? Então, tanto é que nós falamos do velho homem. Eis que tudo se fez novo. Então, se Deus veio e acabou com aquele homem pecador morreu,
e aconteceu um novo nascimento, por que o Senhor ia fazer nascer um outro pecador? Se Ele veio de fato para remir de todos os nossos pecados, por que Ele iria fazer nascer um outro pecador? É incoerente com a obra que ele executou ali na cruz. Os irmãos estão aqui comigo? É incoerente com a obra de Cristo. A Bíblia fala que o Senhor veio e removeu o pecado do homem. Quando hoje Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais o homem pecador, mas Ele vê Cristo. Porque nós estamos em Cristo. Você está em Cristo. Ele habita hoje em você. Então quando Deus olha para você, Ele não vê mais o homem pecador. Ele vê Cristo. Você nasceu de novo. Por que você nasceria de novo um pecador? Por que você acha que Deus iria fazer ainda uma outra obra defeituosa, torta, pecadora? Não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras deveria morrer, era eu e você, mas Ele morreu no meu e no seu lugar. Significa que hoje estamos em Cristo, nós somos justificados, mas muitos irmãos não conseguem avançar mais, porque estão ainda na obra errada. Eles estão ainda na obra errada, deveriam estar na obra de Cristo, mas ainda estão na obra de Adão, e com isso sentem-se acusados e condenados, e não possuem fé para avançar. Olha só, quando uma pessoa nasce de novo, e você ministrou instantaneamente, ao receber e ao reconhecer genuinamente Cristo, ela é justificada. A velha criatura morre, e eis que se faz tudo novo. O seu espírito ele é vivificado. Bem, se isso de fato acontece, e por falta de luz ainda, de revelação, ele teve luz, veio o homem de Deus e ministrou para ele. Ele falou: o que me impede de batizar? Até a poça aqui. Ele falou: nada. Outro, ele está querendo, ele precisa ter uma mudança externa, mas a mudança ela é interna, filha, ela começa de dentro para fora. Eu estava vendo um testemunho de uma moça que ela disse, ela falou para mim: pastor, eu fumava, eu bebia, eu fazia tantas coisas, mas quando eu recebi a Cristo, naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu nunca mais coloquei isso na minha boca. Houve uma mudança interna, mas muitos ainda tentam esforçar, fazer de forma externa. Ele precisa mudar, para que depois ele possa fazer, mas isso ainda continua. Tudo bem, você venceu essa parte, batizou, aleluia. Aí vem o próximo desafio. Agora você vai liderar uma célula. Que você lidere uma célula. Está acabando aqui? Será que não? Então veja bem. Aí acontece que vem de fato a acusação, a condenação. Nós estamos aí no processo de abertura das casas de paz. E tem obra de Adão. A obra de Adão é a obra do pecado. Mas essa obra, filha, acabou na sua vida no dia que você recebeu. Essa obra não é mais, ela não faz mais parte da sua vida. Aquela pessoa que vivia nessa obra morreu, já foi sepultada. E eis que tudo se fez novo. Ela foi vivificada. Você foi vivificada pelo Espírito do Senhor. Então essa obra não cabe mais a você. Então hoje significa que eu não posso dizer mais, pastor, que eu sou pecador. Se você entendeu que foi justificado, essa é a verdade. Você não é mais pecador. O pecado hoje na sua vida, ele é um acidente. O pecado na sua vida hoje, ele é um acidente. Mas o que eu faço, pastor, quando esse acidente vir? Recorre a Cristo e acabou. Pronto. Não significa que você seja um pecador. Eu gostei muito de uma ilustração que o pastor Azemar deu. Você sabe fazer bolo? Quantos aqui sabem fazer bolo? O fato de você saber fazer bolo significa que você seja um confeiteiro? Está apagado. Então essa de fato é a obra que nós devemos andar, que é a obra de Cristo que nós vamos ver. Mas muitos andam ainda na obra de Adão. Romanos 5,19 diz: porque como pela desobediência de um só homem,
muitos tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos tornarão justos. Agora, em qual desses eu devo crer? Nessa desobediência desse homem, Adão, ou na obediência de Cristo? Por conta da desobediência de um só, todos pecaram. Mas por conta da obediência de um homem, Cristo, todos se tornaram justos. Então, se você de fato está na obediência de Cristo, você é justo. O justo, filho, é aquele de fato que o pecado foi amputado dele. Você não anda mais segundo o pecado. Qual foi a obra de Adão? O pecado. Então essa foi sua atividade no Éden, foi a sua marca na humanidade. Mas a marca de Cristo foi a justificação. A marca de Cristo foi a sua graça. Então nós devemos escolher em qual obra nós devemos andar hoje. Em qual obra você está? Quando isso vem à nossa mente, ao nosso coração, quando essa revelação enche o nosso coração, você vai avançar. Você entra com mais ousadia. Você tem mais intrepidez. Você não anda mais como qualquer pessoa. Hoje pela manhã o Senhor deu uma palavra aqui. Você não foi, porque eu fiquei com vergonha. Falar, eu posso passar vergonha, você não, né? Eu posso ficar na vergonha lá, todo mundo olhando, falar, essa palavra não fluiu. Então, agora, eu não ando mais baseado nessa vergonha. Eu ando baseado naquilo que Cristo já fez ali na obra da cruz. Pastor, e vai que não é. Ah, pastor, e vai que as pessoas de fato, né, não vão a esse apelo igual o senhor fez. Não, pastor, e vai se alguém me confronta. Falei, filho, você já é justo. Não foi homem na obra do Adão, mas você já foi justificado. A sua obra agora é Cristo. O Senhor não vai te ter por mentiroso na sua palavra. Quando você libera a palavra de Deus na vida de alguém, o Senhor não vai te ter por mentiroso, porque a palavra do Senhor ela é verdadeira. E você vai entrar com ousadia, porque você sabe que você é justo, você é separado, você é eleito, você é escolhido. Não por mérito seu, mas porque Ele te escolheu. Não fui eu que te escolhi. Não fui eu que te chamei para vir para cá. Mas o Senhor te trouxe. O Senhor te escolheu. O Senhor te separou para uma boa obra. Mas não a obra do homem. Não a obra de Moisés, mas a obra de Cristo. É nessa obra de Cristo que nós devemos fluir nela. Então, a obra de Adão, ela vai trazer esse peso do pecado sobre a vida dos irmãos. Adão é lembrado como o homem que pecou. Mas Cristo é lembrado como um homem que deu a sua vida. Adão, ele representava a obra de todos os homens. E como ele foi o primeiro homem, ele foi o cabeça de uma raça. Por isso que todos pecaram. Entenda uma coisa, Deus trabalha com representantes. Deus usa representantes. Adão representava o homem, e por isso, por causa do seu pecado, todos pecaram, porque eram representados por ele. Se tem um corrupto te representando, as pessoas vão te ver como? Como um corrupto, ele é o chefe dos corruptos. Mas se há um santo, um homem de Deus te representando, eles vão te ver da mesma maneira. Como as pessoas têm te visto? Alguém que de fato está na obra de Adão, do pecado, ou daquele que está na obra de Cristo? Você é o representante de Cristo nessa terra, filho. A palavra fala que você é um embaixador do Senhor. Aonde você vai, o Senhor está. E quando você abre a sua boca, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, onde você chega, o ambiente muda. Porque você é luz, você é sal, você representa o próprio Senhor neste lugar. Pastor, isso não é arrogância? Não, isso é a palavra de Deus escrita. Vós sois o sal da terra, vós sois luz desse mundo, vocês são embaixadores do Senhor nessa terra. Então nós somos representantes do Senhor neste lugar. O seu vocabulário é diferente, filho. A maneira que você lida com as coisas são diferentes, porque a sua terra não é essa.
A sua terra é os céus. E nós somos embaixadores do Senhor, mas logo Ele estará voltando para pegar os seus embaixadores, para voltar para a sua pátria, para a sua nação de origem. Quantos estarão lá nesse dia? Mas precisamos estar na obra certa, precisamos ter olhos abertos para isso. Então significa, quando você chega no nome do Senhor, as coisas vão acontecer. Pastor, tem uma pessoa lá no meu trabalho que ela está doente, e você orou por ela? Ah, mas e se ela não for curada? Mas é você que cura? Você é médico? Tem que vai curar a pessoa? Se for aí, diferente, aí eu respeito. Então você deve saber se ela vai ser curada ou não. Mas eu estou representando o médico dos médicos, o Deus que cura, o Deus que ressuscita mortos. Então quando eu chego no nome dele, ela vai ser curada. Mas tem alguma coisa a ver comigo? Nada, é Ele quem faz. Eu sou apenas um canal. Quando o médico faz a cirurgia em alguém, quem recebe o mérito é o bisturi? É a pinça? Nossa, aquele bisturi fez toda a diferença, salvou uma vida. Aquela pinça, foi ela que fez todo o trabalho. É isso, irmãos? Nossa, não, a questão foi a luva que ele usou. Aquela luva foi o diferencial naquela cirurgia. Você acha que é isso que acontece? Não é. Quem recebe o mérito foi o médico. A luva, a pinça, o bisturi são apenas instrumentos, ferramentas. O que o Senhor fala lá em Atos capítulo 9 acerca de Paulo? Fala lá para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Você é um instrumento escolhido, um instrumento que será manuseado, operado pelas mãos do próprio Deus, do próprio Senhor. Mas isso, se você está na obra de Adão, se você está na obra achando que você é um pecador, então você é um bisturi contaminado, não pode ser usado. Você é um bisturi contaminado, né, Mônica, que é enfermeira formada, não pode ser usado. Não tem jeito. Então o que acontece? Você já foi esterilizado pelo sangue do Cordeiro, e você hoje pode ser usado com ousadia e com intrepidez. Essa é a grande diferença, meus irmãos. Essa é a grande diferença. Você é um representante do Senhor neste lugar. Por causa de um homem entrou um pecado, mas também por causa, de um homem, Cristo, veio a justiça. Então, nós estamos aqui para ser usados por Deus. Veja o que a Bíblia fala lá em Romanos 5,13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Até quando? Até a lei, até Moisés. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. A morte veio até quando? De Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então veja bem, esse texto afirma que a morte reinou de Adão até Moisés. Então muitos irmãos param aqui em Moisés e não desfrutam de Cristo. Ele está lá no Moisés ainda, filho, e não desfrutam das obras de Cristo. Por quê? Porque ainda estão vivendo pelo comportamento e não pela fé. Essa é uma outra questão. Muitos não desfrutam porque não tem. Você vai dar para ele que ele não tem. Deus te abençoe, vai com Deus. Mas eu já estou em Deus, eu já estou em Cristo, eu já estou na bênção, eu já sou uma bênção. Porque a Bíblia fala, até onde eu ponho a mão prospera. Significa que a bênção já está em mim e em você, porque é o próprio Espírito habitando em nós. Então, mas muitos aqui ainda vivem segundo a obra de Moisés. Esse é o grande problema, que os crentes não fluem. Qual foi a obra de Moisés? A lei. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés.
mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava o que havia de vir. Veja bem, meus irmãos, entenda uma coisa: muitos, de fato, não fluem porque estão na obra errada. Quando é na obra de Adão, estão na obra de Moisés. A obra de Moisés fala da lei. A obra de Moisés fala do merecimento. A obra do merecimento, né, é aquilo que você só vai ter se você fizer, se você obedecer. Mas a lei de Cristo, ela é superior. Você anda numa lei superior nesse lugar. Pergunta: quando você chega num restaurante, por exemplo, algum recinto, a Bíblia fala que nós não devemos matar, não é isso? É uma lei, é um mandamento, você não deve matar. Mas você anda na rua, não há ninguém hoje. Você anda assim? Eu tive uma discussão com a minha dona. Não, hoje não, o céu é de bronze. Aquele que entendeu que foi agraciado, muito mais ele ora e jejum. Então um irmão que fala que ele não jejua porque ele está na graça, é porque não entendeu o que é graça. Só não jejuava enquanto o noivo estava. Por que eu e você não vamos jejuar? Você vai jejuar mais, mas você não vai jejuar por uma barbaridade. Sou eu que preciso, não é Deus que precisa da minha oração. Sou eu que preciso orar. Não precisa do meu jejum, mas eu preciso jejuar para eu ter mais quebrantamento, para eu ter mais percepção. Então seja, eu preciso ler a Bíblia, não é porque eu sou obrigado, você é pastor, você precisa ler a Bíblia. É claro, faz parte da minha função. Eu não conheço a palavra, eu preciso meditar, eu preciso estudar sim a palavra. E eu faço isso todos os dias. Mas não é por uma obrigação. Nós vamos fazer uma conferência em um sítio, é a primeira, tem uma área de lazer lá. Você tem liberdade para usá-la. E aí alguns irmãos perguntaram: pastor, mas será que vai alguém ouvir a palavra? Vai depender da fome de cada um. Porque clube será obra, não porque eu mereço, porque eu devo fazer, mas é porque eu ando na obra de Cristo. Qual é a obra de Cristo? A obra de Cristo foi a sua graça, a justificação pela fé. Dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Quero dizer para você que hoje você é justificado. Então, existe um confronto entre a condenação e a justificação. Muitos andam debaixo da condenação, mas você não precisa andar mais debaixo dela, você já foi justificado para trazer alívio, peso. Muitos irmãos que foram usados por Deus de uma maneira tão poderosa, por uma circunstância, ele entra nessa obra, da obra de Cristo. E aí ele se vê imerecedor. Não, quem sou eu? Onde já se viu? Olha as coisas que eu fiz, olha as coisas que eu tenho feito. Não, eu preciso fazer tal coisas para que eu volte. Não, alguém já fez isso por você. Alguém já fez isso por você, alguém já te justificou. E hoje você pode de fato se chegar ao Senhor, através da obra de Cristo, através da sua graça. Você não precisa merecer, para falar a verdade, você nem merecia estar. Aí entra a graça e o favor de Deus sobre nós, irmãos. Se fosse olhar pelo Sérgio, eu não poderia estar aqui, ou qualquer um de nós. Mas por conta da obra de Cristo, hoje eu e você podemos estar. Hoje pela manhã o pastor deu um exemplo que eu achei muito joia. Ele falou que quando ele vê os crentes e vê lá no carro dele, dizimista fiel, ou seja, porque ele é um dizimista fiel, ele tem o carro, aquele carrão, está lá adesivado, presente de Deus, e você está andando a pé com o sapato furado. Ele falou: tá vendo, eu não sou dizimista, é por isso que eu não tenho. Você acha que você tem as coisas porque você é dizimista? Para falar a verdade, nem fiel você é.
Se nós fôssemos de fato fiel, nós tínhamos que dizimar até do presente que a gente ganha. Você fez aniversário, ganhou um sapato, você deveria dizimar do sapato. Quanto que custou esse sapato? R$100. Você pega R$10, dizima lá do sapato. Mas quem já fez isso aqui na vida? Então, não vem com essa. Por que eu sou dizimista? Porque eu amo a obra do Senhor. Ah não, pastor, eu sou dizimista porque se eu não for, vou ser amaldiçoado. Com maldição sois amaldiçoado. Você vai ser amaldiçoado duplamente. Com maldição sois amaldiçoado. Então, eu não sou porque eu sou abençoado. Aí tem gente que entra no outra linha. Ah não, eu estou na graça, eu não preciso dizimar. Não entendeu nada. Porque se você de fato tiver uma experiência do que é graça, você não ia ser dizimista. Você ia ser dozimista, quinzimista, vintimista. Você ia dar além. O seu nível de generosidade iria ampliar. Você está me entendendo? Então, a nossa obra hoje, ela está pautada em um homem. Mas qual homem? Adão, Moisés ou Cristo? Quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Sabe, meu irmão, a Bíblia fala lá em Romanos 5,16: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sabe, por meio de Cristo você vai reinar. Por meio de Cristo você vai ter abundância. Por conta da obra de Cristo, da sua justiça, hoje nós somos achados como justos. Sabe, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero orar para que todo sofisma, toda mentira que veio sobre a sua mente, que tenta agir na sua casa, caia por terra. Que toda obra de Adão, de Moisés, caiam por terra hoje na sua vida. E que você ande na obra do homem Cristo Jesus. Que você hoje mude a sua perspectiva, a sua ótica, a sua visão acerca de quem você é no Senhor. Não é porque você merece, não é porque você faz ou deixa de fazer, é por causa de alguém que já fez, que já ministrou, que já operou, que já pagou todo o preço, em nome de Jesus. Por isso, nessa hora, onde você está, comece a orar. Fala: Deus, hoje, abra os meus olhos. Eu não quero mais andar na obra de Adão. Eu não quero mais andar na obra do pecado, porque eu não sou pecador mais. Eu não sou mais. Eu sou justificado. Eu fui justificado pela fé. Eu não ando mais segundo a obra do merecimento, segundo a obra da lei. Não, eu ando na obra de Cristo, na obra de alguém que já pagou todo o preço, na obra daquele que já fez todas as coisas. Em nome de Jesus, onde você está agora, comece agora a orar e abrir os seus olhos para enxergar em qual obra você está. Em nome de Jesus, oh, ministre esse cântico por um instante. Em nome de Jesus, aleluia. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Coloca a mão na sua mente nessa hora. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu rejeito toda mentalidade da obra, do pecado, do merecimento. Diga assim: eu tenho todas as coisas porque Cristo me deu. Diga assim: eu fui agraciado, eu fui justificado, eu fui redimido. Diga assim: hoje, por conta da obra de Cristo,
eu tenho acesso ao reino. Diga assim: por conta de Cristo, Ele me fez seu representante aqui na terra, e por isso, todas as coisas que Cristo fez, eu posso fazer ainda outras maiores. Diga assim: em nome de Jesus, a partir de hoje, eu ando e eu tenho clareza e revelação da obra de Cristo em minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Deus Aleluia!